Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão. A gente vai começar o vídeo aí com o Globo Esporte falando sim da reapresentação do nosso Verdão, da apresentação oficial do Marlon Freitas, mas tem muita coisa pra gente falar. A gente vai trazer mais pro final do vídeo um corte aí também da ESPN falando sim sobre Savarino vestir a camisa do Verdão. Savarino estava com negociações adiantadas com o Fluminense, mas o Palmeiras entrou na jogada, vem forte e com a ajuda do recém-chegado Marlon Freitas, pode sim consagrar essa contratação de Savarino para essa temporada de 2026. Então tem muita coisa pra gente falar aqui. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Na capital, na Barra Funda, tá a Amanda Barbosa para falar do Palmeiras. Palmeiras de Marlon Freitas, que você apresentou ontem. Seja bem-vinda, boa tarde. Oi, Jodar, boa tarde para você, a todos os amigos que estão acompanhando e trabalhando aqui nesse GE. É isso, principal novidade dessa reapresentação do Palmeiras para 2026. Elenco está aqui na academia de futebol desde ontem, no finalzinho da tarde, comecinho da noite, mas não teve nenhuma atividade ontem. O pessoal dormiu aqui, jantou, recebeu orientações para hoje, que é um dia todo destinado aí a testes e exames físicos. Marlon Freitas, principal novidade, única contratação até agora do Palmeiras como reforço para a temporada, contrato até o fim de 2028. O jogador está super feliz, falou que é uma realização de um sonho dele, da família dele também. E aí tá ansioso também para entrar em campo. Ele que vai ter ali jogadores de peso ao lado dele, né? Andrés Pereira, tem também Lucas Evangelista em reta final de recuperação. Enfim, falou com a TV Palmeiras, né, a respeito disso, de uma ligação que o Abel fez para ele. A gente vai ouvir agora. Tomei até um susto quando eu recebi a ligação dele, né? Fiquei surpreso. Mas isso mostra a confiança, né? Isso para o jogador é muito importante, né? E a gente conversou bastante, né? Não falamos ainda dessa parte tática, da função que eu vou exercer ali dentro do campo, mas o mais importante é estar aqui, se entregar. Ó, Savarino no Palmeiras. Savarino no Palmeiras, Savarino no Fluminense, Savarino no Corinthians, Savarino no São Paulo. Vamos por parte aqui. Savarino no Palmeiras, surgiu ontem essa informação nas redes sociais, o Thiago Franklin dando os créditos daqui, que o Palmeiras teria um interesse no Savarino. O que eu sei é que tem uma negociação avançada com o Fluminense. Como é que tá a situação do Savarino? Ele vai sair mesmo do Botafogo, Hernan? O que você tem de detalhes disso aí? O Savarino é outro jogador, inclusive, que está com esse problema do Martínez, né? Ele foi passar férias na Venezuela e não conseguiu voltar. Sim. Tá lá ainda, né? Por toda essa situação que a gente acompanha de perto, essa história, né? O que aconteceu no fim de semana de Estados Unidos, Venezuela e tudo mais, essa tensão política que a gente está acompanhando hoje e que reverbera no mundo inteiro. O Savarino ainda está impossibilitado. São Paulo não. Corinthians, até pela questão do transfer ban, é uma situação que fica secundária, mas de fato o Corinthians tinha o Savarino como um dos jogadores ali mapeados para a negociação. A questão do Fluminense é uma negociação que já está acontecendo, inclusive envolve valores, envolve troca com outros jogadores. E a questão do Palmeiras, ela surge e eu enviei mensagem às pessoas do Palmeiras, estou aguardando para trazer aqui em tempo real essa informação de Savarino e Palmeiras, e é um jogador que é de uma posição que a gente tem falado que o Palmeiras está buscando, tá observando o Matheus Pereira, tem acompanhado essa situação, o Veiga é um jogador que ainda está sob contrato com o Palmeiras, mas a gente fala ainda porque é um jogador, né, um movimento pode acontecer de Europa porque é o sonho dele. E desejado no mercado, o Grêmio tinha interesse também. Desejado no mercado, então assim, muita coisa ainda podendo acontecer dentro do Palmeiras e que naturalmente você tem um olho para um jogador com as características do Savarino. Mas repito aqui, espero uma resposta em tempo real do Palmeiras, onde eu já enviei uma mensagem para trazer essa situação. O Palmeiras quer mesmo. Não quer, observou, sondou e tal.
porque eu sei que o chat tá maluco aí com essas questões todas. Não, a questão do Savarino que eu tenho de informação, como eu falei, o Fluminense tem uma negociação avançada e que envolve a troca com o volante Wallace do Fluminense, ele iria para o Botafogo, mais uma quantia em dinheiro. Sim. Mas não está concretizada ainda essa negociação, entendeu? Até porque outros nomes saíram, outros clubes estão interessados no Savarino, que é um jogador que não teve uma temporada tão brilhante em 2025 como foi a de 2024, mas o Botafogo, no geral, não foi tão brilhante em 2025, né? Mas já que a gente estava falando de Palmeiras aqui, vamos atualizar as infos sobre o Palmeiras no Fala Fonte? Porque o Bruno Andrade tem um nome que o Palmeiras está de olho e nós três apuramos que tem uma saída certa. Uma saída certa no Palmeiras, que é do zagueiro Mikael. O Mikael, zagueiro que estava fora dos planos do Abel Ferreira, acertou com o Inter Miami, time do Lionel Messi nos Estados Unidos. O que eu apurei é que é um empréstimo de 1 ano com opção de compra. E aí foi se falado muito, qual é o valor dessa opção de compra? E essa opção de compra, pelo que eu apurei, é maior do que o Palmeiras pagou para contratar o Mikael junto ao Houston Dynamo, nos Estados Unidos, que foi mais ou menos 5 milhões de dólares. Então, essa opção de compra que o Inter Miami vai ter no contrato é maior que 5 milhões de dólares. Só não sei o valor ao certo, ainda estou apurando. Pesou muito o desejo dele de atuar junto com o Lionel Messi nos Estados Unidos. E a proposta financeiramente foi melhor para o Mikael, que tinha outras procuras no mercado. Então, ele estava fora dos planos do técnico Abel Ferreira. Então, foi emprestado por uma temporada ao Inter Miami, time do Lionel Messi nos Estados Unidos. Mas Bruno Andrade, o zagueiro está saindo, então o Palmeiras ele vai contratar um outro defensor. Nós já falamos aqui o nome do Nino, mas é uma negociação difícil de se acontecer. Um outro nome que você apurou é do Adrielson. É isso mesmo, Bruno Andrade? Então me dá mais detalhes, se tem esse interesse, se é uma negociação que está em andamento, é possível de acontecer, me dá mais detalhes sobre isso. Adrielson no Palmeiras, Bruno? Já que o assunto é zagueiro e vocês falaram mais cedo aí que o chat está eufórico, hoje a minha caneca é do Schalke 04 da Alemanha. E a pergunta que fica é: qual foi o primeiro brasileiro a jogar no Schalke 04? É um zagueiro. O primeiro que acertar no chat aí vira amigo no Close Friends do Felipe no Instagram. Tem gente então, querendo, quem acertar primeiro, vamos nessa. Boa. Sobre o Adrielson, depois eu jogo a bola para vocês aí, porque eu sei que vocês também têm mais detalhes. Aliás, foi uma apuração nossa nos últimos dias, ou pelo menos de ontem para hoje. O que eu consegui, enfim, do meu lado, é que o Palmeiras consultou. O Palmeiras fez uma consulta em relação ao interesse, se o Adrielson tem vontade ou não em voltar ao Brasil agora, e o preço do Adrielson. O salário é caro, mas caro mesmo é para o Al-Ahly do Emirados Árabes libertá-lo. Eu ouvi que não vai abrir negociações por enquanto abaixo dos 10 milhões de dólares. Na cotação atual, 54,5 milhões de reais. É mais um nome bem observado, ou pelo menos consultado nos últimos dias pelo Palmeiras. Não custa lembrar, o Nino, durante muito tempo, encabeçou a lista de alvos prioritários. Continua lá, inclusive. A questão é que o Zenit continua fazendo jogo duro para negociar o Nino. Aliás, basta ver aí a dificuldade que o Cruzeiro tem enfrentado para contratar o Gerson. O Zenit é dos clubes mais complicados, enfim, para vender ou emprestar jogadores. O Palmeiras consultou muito rapidamente, também falamos sobre isso, não custa reforçar, o Ibañez, brasileiro do Al-Ahly da Arábia Saudita. A questão é que ele já está no processo de renovação contratual com o Al-Ahly e era mais caro ainda. Se eu não me engano, a nossa informação ia ali ao encontro dos 25 milhões de euros. Então, do meu lado, e até acho que vocês aí também têm mais informações, é que, por enquanto, o Adrielson não passou de uma consulta. Mas é um Palmeiras urgente, com urgência atrás de um zagueiro, porque já olhava como lacuna, mesmo tendo o Mikael à disposição. Não tendo o Mikael à disposição, a urgência passa a ser maior, evidentemente. E assim, o Adrielson é um jogador de 27 anos, que vai fazer 28 em março. Uhum. É um jogador que, obviamente, foi campeão pelo Botafogo, é um jogador que tem uma experiência e tudo mais. Mas o que eu ouvi do Palmeiras é que, assim, o Bruno trouxe a informação de que houve uma consulta. Quando eu fui falar com fontes lá do Palmeiras,
tiraram completamente o peso de que seria algo que viraria uma negociação ou que viraria algo do tipo assim, vamos para cima, vamos contratar e tudo mais. O que me disseram foi, o Palmeiras recentemente liberou o Naves, que é muito jovem, né? E o Naves está muito bem. Tem o Benedetti, que é jovem. O Mikael foi uma experiência que não deu certo de um jogador que já tinha uma certa idade, que já era experiente. O Gomes já é um jogador que também já tem uma idade, tem toda uma história. Então, assim, o que a fonte deixou bem claro para mim é que, assim, não seria um jogador perto dos 30 para essa posição. Tá. Seria mais para rejuvenescer o setor, seria assim. Não vou dizer que vai contratar um moleque jovem de, sei lá, de 21 anos ou 19 anos. Sim. Mas, por exemplo, o Vitão, quantos anos tem o Vitão? O Vitão tem 25. Vitão tem 25. O Nino. O Nino tem os seus 26, 27. Então, assim, mas o Adrielson também tem 27. Mas, assim, entre o Adrielson e o Nino, capitão numa conquista de Libertadores, junto com o Felipe Melo, lá os dois levantaram a taça, tá num outro estágio. E assim, aí vamos falar de bola, não é crítica ao jogador, mas vamos falar de bola. O Nino tem muito mais bola do que o Adrielson. Sim. Tem muito mais bola. Vamos pensar o Ibanhes, jogador que teve convocação para a seleção brasileira. Então, assim, o perfil que o Palmeiras realmente se interessa para abrir uma negociação é um pouco diferente do Adrielson, então por isso me tiraram um pouco o peso quando eu falei se haveria alguma conversa, qual que era o status da situação do Adrielson no Palmeiras. Então foi mais ou menos nesse sentido. Não, perfeito. Então, atualizando a busca do Palmeiras por um zagueiro, só uma pincelada aqui. Posso complementar sobre isso rapidinho? Claro, Bruno Andrade. Depois... Você tem total liberdade aqui. Não é isso, não passou por enquanto de uma consulta, o termômetro do Hernan é exatamente esse, o mesmo serve por enquanto para o Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu o Vitão para o Flamengo, aquela concorrência grande, disputa grande, enfim, o Flamengo conseguiu ter mais sucesso na contratação do Vitão. O Adrielson é outro nome bem visto nos bastidores do Cruzeiro, sem negociação por enquanto, sem oferta, mas enfim, é o Adrielson sendo consultado aí por clubes do Brasil. Bom, rapaziada, esse foi o corte que a gente trouxe para vocês, falando muito sobre esse mercado da bola, falando sim sobre a chegada do Marlon Freitas, mas não tem jeito. O que movimentou hoje é essa proposta, esse interesse do Palmeiras sobre o Savarino. Então, assim, a gente já sabe que o Savarino tem uma negociação já, né? Na verdade, a Fluminense e Botafogo tem uma negociação já mais avançada sobre o jogador, sobre o futuro do Savarino. Mas para quem não sabe, né, o Marlon, que foi apresentado ontem, né, foi oficialmente colocado ali a camisa do Verdão, ele também tinha uma negociação avançada com o Fluminense. O Palmeiras entrou na jogada, mostrou o projeto esportivo, o tamanho do Palmeiras, toda a estrutura, e não teve jeito, o Marlon veio vestir a camisa do Verdão. E agora o Palmeiras faz a mesma coisa com o Savarino, tá? Então a informação que o Palmeiras quer a contratação do Savarino, até porque o Matheus Pereira tá nessa... O Palmeiras está monitorando também, mas fica fazendo um jogo duro, então a gente fica até um pouco na dúvida, tá? Sobre realmente ter esse interesse para trazer o Savarino, ou se o Palmeiras também está fazendo isso para botar uma pressão no Matheus Pereira, porque o Matheus Pereira já vem, cara, o Palmeiras tem interesse de contratar o jogador desde o ano passado. E agora ele tá com um contrato de renovação na mão lá com o Cruzeiro, não assinou, vem assim, esse chove no molha com o Palmeiras, então o Palmeiras mostra também pro jogador, cara, que pro tamanho do clube do Palmeiras, se ele não quiser, tem quem queira. E o Palmeiras tem força para trazer outros jogadores também que se equiparam ao Matheus Pereira, que seria aí o Savarino, joga muita bola. Realmente 2024 não foi uma temporada tão boa, mas na verdade 2024 não foi uma temporada boa do Botafogo. John Texel lá, irmão, vou nem entrar nesse assunto, ele tá todo enrolado lá. Então é fato que vários jogadores vão sair do Botafogo. Já estava a mídia tricolor dando como certo que ele iria para o Fluminense, e o Palmeiras mais uma vez veio, ó, papo,
irmão, cortou essa negociação deles. Tem mais grana, tem mais projeto, tem mais estrutura, mais tudo, tem mais história. O clube, irmão, muito maior do que o Fluminense, o nosso Palmeiras. Cara, quando o cara bota na balança, pô, vou pro Palmeiras, vou pro Fluminense, cara, óbvio que ele vai fechar com o Verdão. Então, a gente quer acompanhar as cenas dos próximos capítulos para saber se realmente o Palmeiras vai conseguir matar essa negociação, trazer o Savarino, assim como trouxe o Marlon Freitas. E outra coisa, né, rapaziada? O Marlon Freitas, que acabou de chegar, a princípio a informação, ele já fez contato também com o Savarino, falando sobre a estrutura, todo o tamanho que o Palmeiras tem. Então, assim, por mais que tenha chegado teoricamente ontem, que foi o anúncio, né, na verdade ele chegou dia 2, mas assim, chegou ontem, né? Chegou ontem no clube, já viu o tamanho, a grandeza do Palmeiras e já fez um contato com o Savarino para falar, ó, cara, vem pra cá que você não vai se arrepender não, hein? Então assim, muita expectativa sobre esse mercado da bola, que a verdade é que o Palmeiras vem devagar e agora, nesse final de semana, na verdade, desde ontem, né, movimentou mais com a apresentação do Marlon e agora essa especulação sobre o Savarino. Eu quero saber de você, qual é a sua opinião? Você gostaria de ver o Savarino vestindo a camisa do Verdão 2026? Se fosse para escolher Savarino ou Matheus Pereira? Esse imbróglio, porque o Matheus Pereira, como a gente já falou, tá enrolando e, cara, não dá para esperar não. Não dá para esperar não. E a gente sabe que o Savarino vai sair, é fato. Vai sair do Botafogo. Diferente do Matheus Pereira, que tá nesse lenga-lenga. Tá lá com contrato de renovação, não assina, não fala logo que não vai assinar e fica nessa, querendo outra oportunidade. O Palmeiras já deu, mas... Então, assim, é uma novela, né? Porque o Palmeiras sempre entra nessas novelas. Pra mim, hoje, com essa possibilidade do Savarino, a gente mataria esse problema. Que é um excelente jogador. Mas é a minha opinião, eu quero saber a sua. Quem você prefere, Savarino ou Matheus Pereira? Porque, como a gente já falou, né? O Matheus tá enrolado, Savarino tá fácil de vir. E aí, qual é a sua preferência? O que você acha de o Savarino vestindo a camisa do Verdão ou o Matheus Pereira? Comenta aí, deixa tudo aí a sua opinião nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui o seu Verdão Todo Dia, que literalmente todos os dias a gente vem trazendo um corte com muita informação do nosso Palmeiras. Você que puder deixar o like ajuda demais o vídeo a chegar para muito mais palmeirense. E para fechar mesmo, se você puder hypar o vídeo, ajuda demais. Meu trabalho fica aqui o dia inteiro procurando matéria, notícia, informação, tudo do nosso Verdão para você, torcedor alviverde. Valeu, rapaziada, grande abraço.